Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre a Internacional 0, Fortaleza 1, que aconteceu no estádio Beira-Rio. O Inter mais uma vez perdeu. Eu não posso deixar de vir aqui conversar com vocês e o primeiro raciocínio que me veio na cabeça quando eu comecei a formular as ideias e vendo tudo o que estava acontecendo no Beira-Rio era: o jogo contra o River, ou se você for mais bondoso, os jogos contra o River, porque tem o de Buenos Aires também que teve muitos pontos positivos, eles foram uma ilha. Uma ilha em toda a temporada do Internacional. Tem tudo o que aconteceu antes, que não foi bom, aconteceram aqueles jogos e depois tudo o que ocorreu após aqueles jogos também não foram bons. O Inter fez apenas o seu trabalho bem executado nos dois duelos contra o River Plate. E depois, definitivamente não. E mais uma vez, seguindo o protocolo, diante de 21 mil torcedores colorados que estavam numa fria tarde de sábado em Porto Alegre, o Inter toma mais uma vez na cabeça, leva 1-0, gol de pênalti, Thiago Galhardo, que não marcava há 15 partidas, todo um combo contra, e agora cada vez mais vê a sua campanha no Brasileirão comprometida. E é isso que a gente vai tratar aqui, sobre um time reserva do Inter, para mim com muitos problemas, principalmente causados pelo Kudê, que a gente precisa relatar a partir de agora. Gente, o negócio é o seguinte, o Inter perdeu 1-0 e pra mim primeiro é preciso colocar aqui que o Kudê tem muita responsabilidade no que aconteceu. Eu não vou culpar o Kudê por ter poupado 80% do time. Ele só botou o Rocher goleiro, o Maurício e o Vitão como os titulares, mas o Maurício tá voltando agora, precisa de ritmo, o Vitão é jovem, também foi preservado depois. Eu não consigo, e aí é uma questão minha, se você pensa diferente eu respeito. Bom, eu faria a mesma coisa se eu fosse ele, se tivesse na terça-feira um jogo contra um time da altitude. Nesse caso, é possível entender. Pô, preservar sempre é um saco, mas assim, pô, tu vai jogar na altitude, tu precisa de um jogo completamente diferente, dá pra entender. Aqui, entendível. Só que assim, gente, o elenco do Inter custa 11 milhões de reais. O Inter no estádio Beira-Rio, com o elenco que tem, com os jogadores que tem à disposição, tem que ganhar. É simples. E às vezes é preciso ser simplista. Futebol não é uma coisa simplista, ganhou, perdeu, empatou. Tem várias variáveis. A bola bate na trave nas costas do goleiro e entra ou não. E isso te dá um título ou tira um título. Beleza. Agora o Internacional, pelo investimento que tem, não pode ficar na incômoda posição que está e não pode se dar o luxo de, botei reservas, tô liberado, não posso ganhar e tudo mais. Não. Com os reservas, com o time que o Kudê colocou, dava pra fazer melhor. Ah, mas não tem entrosamento. Velho, tu já sabe que vai ter esse jogo há muito tempo e tu já tem os jogadores há muito tempo treinando contigo. Tu já poderia ter treinado esses caras há 2 semanas, especificamente para os jogos, quando tu precisar, quando tu necessitar colocar um time alternativo em campo. Então, pra mim, essa desculpa não cola. Mas vamos lá, tentando colocar aqui um time no papel, 2 laterais, os 2 zagueiros, o primeiro volante era o Gabriel, o lateral o Igor Gomes, o lateral o Depena, da lateral esquerda, aí o Gabriel mais o Bruno Henrique, ponta direita o Matheus Matheus Dias, jogou pela direita, na esquerda jogou aberto o Maurício, normalmente, às vezes centralizado, no ataque Pedro Henrique e Luiz Adriano. O Pedro Henrique até caiu um pouco mais para a esquerda, mas ele não era a ponta esquerda. E a gente precisa falar o seguinte, desse time, só um jogador, eu vou aqui dizer com vocês com tranquilidade que jogou super bem, que fez um jogo bom, um jogo assim, tipo, olha, esse é um cara que, pra mim, ele já tá começando a se credenciar para no mínimo ser substituto imediato do Arangues ou quem sabe até jogar ao lado do Arangues, que é o Bruno Henrique, que jogou um pouco mais, uma linha um pouco mais adiantada do que eu imaginava, quase que como um volante chegador, um cara que a todo momento acionava o ataque e era como se fosse um camisa 10 do Inter. Entrava na área, finalizava, dava passe, dava assistências e tudo mais. E esse um pouco deslocado do que eu imaginei que ele jogaria quando foi contratado, mas não que ele seria uns passinhos para trás, assim, mais volante mesmo, mas não, ele tá dando conta do recado mesmo jogando mais à frente. Agora, o grande problema é que de resto, todo mundo estava meio deslocado. O Depena na lateral esquerda, o Pedro Henrique como atacante, não como ponta, que a gente sabe que ele sempre joga pelas pontas. O Matheus Dias, que é volante, jogando aberto pela direita. O próprio Maurício, não é bem aquela função que ele faz ali, ele era ou pelo centro ou pela direita, normalmente são as funções que ele mais ocupa. Então o Inter teve várias improvisações de um time que não jogou bem, muito por conta do seu treinador. Eu vou falar aqui especificamente sobre os jogadores,
Mas a gente vai ter que dar um desconto para alguns por conta dessas muitas mudanças. Tem um cara que tá mal como meia, que é a sua, como ponteiro, que também é a sua, que ele já jogou, é o Depena. E ele foi para a lateral esquerda. E o Depena fez uma partida comprometedora. Ele faz o pênalti em cima do Marinho, que nem era uma jogada assim tão, meu Deus, se passasse por ele era gol na certa, não era um negócio assim, mas ele faz o pênalti, ele erra depois vários lances que ele estava sem confiança, ele erra cruzamento, ele erra passe, ele erra domínio de bola, ele erra marcação, ele erra absolutamente tudo. O Depena tá passando por uma fase de a confiança assim, nos pés dele e ainda os caras colocam, ou o cara, o Kudê, coloca ele no lugar onde não é necessariamente o que ele rende melhor. O que eu vou te dizer? Agora você vai avaliar, você vai criticar o Depena porque é o nosso trabalho aqui, você tá do outro lado também vai pensar isso, mas pô, se o técnico também não ajuda, é complicado, né? O Pedro Henrique, cara, foi uma das piores, se não a pior partida dele com a camisa do Internacional. Tanto que o Beira-Rio, em certo momento, ficou meio impaciente com uma bola que ele perdeu, depois até ajudou a recuperar, veio lá na ponta, como se fosse um lateral direito para recuperar e voltar a sair jogando. Mas o Pedro Henrique fez uma partida ruim, abaixo. Ele não, hoje é aquele dia que deu tudo errado no trabalho dele. É preciso, eu insisto, eu tenho que relatar aqui, porque ele não jogou na dele. A gente se acostumou o Pedro Henrique sendo protagonista do Inter, ou na esquerda, quando o Wanderson não jogava, e aí o Mano colocava ele, ou na ponta direita. Ele é ponteiro. E com o Kudê já há um bom tempo, ele tá treinando como um segundo atacante, um cara que fica lado a lado ali. E era ele e o Luiz Adriano. Isso aqui, beleza, ele não foi bem. Ele não chutou, ele não cabeceou, ele não passou, ele não fez nada de uma maneira eficiente, não tem assim um lance que, olha, é realmente uma corrida dele e tal. No começo até ele vai à linha de fundo e dá um calcanhar numa bola, que vem o cruzamento e o Luiz Adriano quase que faz o gol de cabeça. E eu disse, pô, tá inspirado, começou bem, começou aberto pela ponta direita e talvez dê conta do recado. Não deu. Foi uma partida muito aquém do que a gente sabe que o Pedro pode dar. Mas eu preciso botar primeiro esse asterisco do Kudê e o segundo um asterisco que aí não é necessariamente Kudê. Ele entrou pilhado em campo. Ele entrou com algumas rotações acima. E algumas rotações não é assim, para dedicação, não. Até às vezes parecia, porque ele deu carrinho na bandeirinha de escanteio. Só que ele deu carrinho que fez falta no adversário. Ele deu carrinho que ele se engalfinhava no adversário e o cara acabava deixando o pé na coxa dele. O Pedro Henrique estava estranho hoje, não era o sábado dele, absolutamente, hoje é o dia que, tipo, aquele dia que todo mundo tem no serviço, eu já tive no meu, você já teve no seu, tu torce para acabar porque ele ia passar o dia inteiro no jogo e o máximo que ele ia conseguir era uma expulsão, porque do jeito que estava pilhado demais, ele ia acabar acertando alguém, como até acertou, achei estranho não acontecer mais nada mais forte com ele. Só que assim, o Luiz Adriano também não jogou bem, é justificável que tenha jogado toda a partida. O Wanderson, ou pelo menos né, não tenha dado, por exemplo, lugar pro Luca, já vou falar sobre isso. O Wanderson também contribuiu com pouquíssimo pro Internacional. Os jogadores que foram entrando, o Kudê coloca o Gumalo, ou Gumaio, que o Inter quer colocar, acho que para não ser o Gumalo, né? Malo, não chama o cara de malo, de mal. O Gumaio, ele entra e foi discreto. Mas como é que eu vou chamar o cara? Tá todo o time desajustado. O Inter tá perdendo pro Fortaleza. E ele entra numa fria, eu não vou culpar absolutamente ele de nada. Só que assim, tá todo mundo mal? É Kudê. Tá todo mundo jogando abaixo? Isso é treinador. A gente precisa olhar. E tem vários jogadores que eu tô dizendo aqui, pelo menos 3. O Depena, o Matheus Dias deslocado pela direita e o Pedro Henrique fora de posição. E aí ele faz mudanças, depois bota o Hugo Maio na direita, tira o Vitão da zaga, bota o Igor Gomes pra lá e tal. Cara, o time foi muito mal. E o cara que eu queria que veio em jogo não foi, que foi o Luca. E aí eu te pergunto, por quê? O Luca fez um golaço no Sub-20, a gente fez assim, tá bom, vamos botar. Eu sei que vão dar desculpa que não tá pronto, que tem que lapidar, porque é sempre a mesma coisa. Mas, cara, é injustificável que o Luiz Adriano tenha ficado em campo e o Luca não tenha entrado. É muito estranho entender o que passa na cabeça de um treinador que deixa o Luiz Adriano e o Pedro Henrique fora de posição lá na frente e não coloca esse cara mais cedo, mais em campo. É injustificável também a campanha do Kudê. E eu entendo que o Internacional tem que priorizar a Libertadores, eu sei que, obviamente, isso tudo vai ser falado, mas o Kudê, desde o jogo contra o Bragantino, tem 5 jogos, 3 derrotas e 2 empates. Sendo que no Beira-Rio tem 2 derrotas e 1 empate. 3 jogos no Beira-Rio, 2 derrotas e 1 empate. 3 jogos no Beira-Rio, 2 derrotas e 1 empate.
uma campanha pífia de time que numa dessas vai começar a pensar, olhar para baixo. Eu ainda acho cedo, eu não quero fazer essa crise de olhar para a zona do rebaixamento. Mas eu não vou culpar ninguém que chega aqui e diz assim, JB, eu tô apavorado. Porque, velho, a real é que os jogos contra o River, ou principalmente o jogo contra o River aqui em Porto Alegre, foi uma ilha em toda a temporada do Inter. Isso inclui Mano, inclui Kudê, tudo bem. O Inter só jogou bem aqueles jogos. De resto, não tem muita coisa a comemorar até agora nesse ano. Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.